Você sabia que dá para criar um aplicativo de controle financeiro 100% funcional e sem gastar um centavo? E melhor ainda, transformar isso em uma fonte de renda? Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como eu criei esse aplicativo usando inteligência artificial gratuita. Nesse vídeo você vai aprender a como usar o aplicativo para organizar suas finanças e ainda vai aprender formas de como ganhar dinheiro com esse aplicativo. Então já deixa o like e bora pra cima que o conteúdo tá de qualidade. Excelente dia, meu nome é Christian Patrick e aqui nesse canal você aprende a usar IA para criar produtos digitais, automatizar tarefas e até ganhar uma renda extra. Tudo isso de um jeito simples, sem complicação e sem precisar ser um especialista em tecnologia. E hoje, como vocês já viram na capa do vídeo, eu vou te ensinar a criar esse aplicativo de organização financeira pessoal. E com ele você consegue registrar entradas e saídas, organizar categorias, adicionar descrições, controlar datas, visualizar seu saldo automaticamente e acessar tudo pelo celular ou computador. E o melhor de tudo, sem escrever uma linha de código. Então agora a gente vai para a tela do PC. A ferramenta que a gente vai utilizar é o Gemini. Existe uma versão paga, mas para esse projeto específico a gente vai utilizar apenas recursos gratuitos. Se for seu primeiro acesso, você só precisa entrar na sua conta Gmail e seguir as instruções da tela. Na lateral ficam armazenados todos os seus projetos e conversas anteriores. Para criar o nosso aplicativo é importante a gente apertar nesse maisinho aqui e selecionar a opção Canvas. Ativar essa função é importante para que o Gemini ele crie o aplicativo quando a gente escrever o nosso prompt. Aqui no prompt eu coloquei: escreva um aplicativo de gerenciamento financeiro pessoal com a interface moderna, organizada e intuitiva. O sistema deve permitir o cadastro de movimentações financeiras contendo os seguintes campos: valor, categoria, data, descrição, tipo da movimentação, receita ou despesa. O aplicativo deve exibir um painel com saldo total consolidado, total de receitas, total de despesas. Também deve oferecer uma visualização mensal das movimentações financeiras para facilitar o acompanhamento dos gastos e ganhos ao longo do tempo. Na seção de históricos de transações, inclua funcionalidades para editar registros existentes, excluir transações cadastradas, priorize uma experiência do uso simples, responsiva e visualmente agradável. Esse prompt também vai estar na descrição do vídeo. Se vocês quiserem, vocês podem copiar e colar. Fica mais fácil do que vocês digitarem tudo isso aqui. Agora a gente vai apertar aqui em enviar e o Gemini está fazendo o trabalho dele. Ele está ali raciocinando, né? Criando o nosso aplicativo. Está vendo as funções que a gente pediu para ele fazer. E agora é só aguardar ele desenvolver o nosso aplicativo inicial. E aqui nessa etapa você pode ficar tranquilo, você não precisa mexer em nada que esteja aparecendo na tela, você só vai aguardar o Gemini criar o aplicativo. Pronto, o nosso aplicativo já foi gerado. Se você perceber, ele está mostrando aqui os códigos, para algumas pessoas vai aparecer assim, mas a gente consegue ver aqui a prévia do aplicativo, para ver como é que está a interface dele, como é que está o visual do aplicativo mesmo de fato. A gente vai apertar aqui e aqui a gente consegue ver tudo que o Gemini já fez para a gente, certo? Iniciando aqui, ele tem aqui o Finanças Pro. Ele está mostrando o mês que a gente está, até o momento, maio de 2026. Meta de gastos, transação, certo? Ele mostra o saldo geral consolidado, receitas do mês, os ganhos no mês de maio, as despesas do mês, a meta limite mensal, a evolução mensal, enfim, ele mostra tudo aqui de forma detalhada para que a gente consiga organizar bem as nossas finanças pessoais. Ele mostra aqui os meses, né, de dezembro, janeiro, fevereiro até o momento atual. E aqui a gente vai adicionar uma transação para a gente ver como é que o aplicativo está funcionando no momento. A gente vai adicionar se é uma despesa ou uma receita. Digamos que nesse mês, por exemplo, eu recebi o valor de R$5.000. A gente consegue colocar aqui o valor que a gente recebeu. A gente consegue colocar a descrição, digamos que seja o salário. E está aqui a categoria salário também. Tem investimentos, freelance, outros. E a gente vai colocar cadastrar. E aqui a gente já vê a receita do mês funcionando certinho. O saldo geral consolidado. Aqui no mês de maio a gente consegue ver o gráfico, né, do valor que foi recebido até o momento. E aqui embaixo mostra o extrato financeiro. A gente vê aqui que o salário caiu no dia 1º de 2026, foi o tipo de receita, e o valor de R$5.000. A gente consegue digitar também aqui as ações, a gente consegue digitar o valor que caiu na conta. Digamos que eu esperava receber R$5.000, mas na verdade eu recebi um valor de R$4.500. Eu consigo editar aqui depois sem problema nenhum. Salvar edições e aqui o aplicativo é editado, edita tudo. Ele edita aqui o gráfico, né, que a gente alterou e edita também o saldo geral consolidado, receita, enfim, ele modifica todo o aplicativo. Agora a gente vai testar colocar outras funcionalidades no nosso aplicativo. A gente vê que só da gente ter colocado esse prompt inicial, ele já entregou várias funções pra gente de organização.
A gente já consegue ter uma visualização limpa do nosso aplicativo, mas a gente vai colocar uma outra função aqui nele, que é por caso da gente querer exportar para uma planilha no Excel ou, por exemplo, na própria ferramenta de planilhas do Google. Então a gente vai colocar esse prompt para ele entender. Adicione um botão para exportar para o Google Planilhas e vai dar um Enter. Então aqui novamente a gente vai colocar o salário do mês, 4.500. Vamos alterar a data aqui, cadastrar. Pronto, a gente já viu que ele editou certinho. Vamos colocar mais uma informação aqui, adicionar transação. Vamos colocar uma despesa, por exemplo. Digamos que seja o mercado. Um valor de R$800. Colocar aqui no dia 2, por exemplo. A gente consegue colocar qualquer data tranquilamente. Alimentação. Se você perceber, aqui ele já tem também as opções como alimentação, moradia, transporte. E aqui na descrição é apenas para a gente ter um detalhamento melhor do que a gente gastou. Por exemplo, a alimentação poderia não ser o mercado, poderia ser um lanche que eu comprei naquele dia que custou R$20, poderia ter custado R$30. E a gente vai aqui cadastrar, somente para ter esse gasto aqui, para a gente ver o valor que a gente tem geral consolidado, a receita do mês, a despesa certinho, para vocês verem o aplicativo realmente funcionando. Aqui a gente vê o histórico certinho. E aqui a gente agora vai selecionar a opção de exportar planilha. A gente consegue apertar aqui. E a gente já vê aqui a descrição, valor, tipo, categoria, data, exportado para o Excel. Só que a gente seleciona a opção de ir para o Google Planilhas, a gente não quer o Excel. Então a gente vai voltar lá no aplicativo agora, vai colocar o prompt aqui. A gente vai colocar o prompt, ao invés da opção de exportar para o Excel, eu quero um link que me leve para o Google Planilhas, mostrando o detalhamento das informações. E a gente vai dar um Enter. Pronto, se vocês perceberem, aqui está diferente agora. Abrir no Google Planilhas, ao invés de exportar para o Excel. A gente vai aqui adicionar novamente as transações. Pronto, a gente já viu que é uma movimentação, o aplicativo está mostrando tudo certinho pra gente. Agora a gente vai apertar em abrir no Google Planilhas. A gente vê que está zerado aqui no aplicativo do Google Planilhas, mas o que acontece? Lá no aplicativo, ele nos diz como é que a gente deve fazer para as informações aparecerem lá. E aqui o Gemini fala, né? O Google Planilha foi iniciado em uma aba. Siga os passos simples para preencher as colunas. Selecione a primeira célula do canto superior esquerdo, célula A1 da nova planilha, ou se você tiver Mac, o comando é diferente, né? No caso, a gente vai copiar essas informações que a gente colocou aqui, vai abrir lá o nosso Google Planilhas, vai selecionar a célula A1 e apertar o comando Ctrl V. E aqui a gente vê a descrição, alimentação, salário, o valor que foi utilizado de cada um, o tipo de despesa, receita, categoria, alimentação, salário, enfim, tem todas as informações aqui, tudo certinho cadastrado como a gente colocou no nosso aplicativo. Só que exportado para uma planilha do Google Planilhas. O que pode acontecer com você, que aconteceu comigo também? Quando eu apertava em abrir no Google Planilhas, estava dando um erro, estava aparecendo a mensagem: erro ao copiar dados para a área de transferência. E aí o que eu fiz? Eu coloquei esse prompt aqui. Quando eu aperto em abrir no Google Planilhas, aparece a mensagem e coloquei a mensagem que estava aparecendo para mim. E aí, quando eu apertei no Enter, automaticamente o Gemini ele corrigiu esse erro e fez com que eu conseguisse abrir no Google Planilhas corretamente agora. Pronto, agora a gente já tem o nosso aplicativo pronto, mas antes de te mostrar como exportar esse aplicativo para você utilizar ele no dia a dia, deixa eu te mostrar uma coisa rapidinho. Muita gente acha que inteligência artificial serve apenas para criar textos, enfim, responder perguntas, só que essa é apenas a ponta do iceberg. Hoje você consegue criar aplicativos como esse, vídeos profissionais, imagens, automações, conteúdos virais para redes sociais e até canais inteiros no YouTube usando IA. Inclusive, para você que deseja aprender isso tudo de forma mais organizada, eu deixei um link na descrição, treinamento Escola da IA. Lá você aprende a criar vídeos com inteligência artificial, gerar imagens, produzir conteúdo para YouTube, TikTok e Instagram, usar prompts prontos e descobrir várias formas de monetizar esse mercado que ultimamente só tem crescido. Então depois dá uma olhada lá no link da descrição que eu deixei. Mas agora bora continuar com o vídeo que tem uma parte muito importante. Agora você quer saber como é que você vai fazer para compartilhar esse link, né, para outras pessoas utilizarem ou você mesmo ter ele salvo em algum lugar para você utilizar no seu dia a dia. Bom, a gente vai clicar aqui nessa opção compartilhar e exportar. Vai clicar em compartilhar e copiar link. A gente vai colar esse link em uma nova aba aqui no Google. E pronto, agora aqui a pessoa consegue acessar o nosso aplicativo, né, como a gente tinha testado inicialmente. Vamos só testar aqui como se fosse uma pessoa realmente iniciando no aplicativo. Vamos aqui adicionar a nossa receita. Coloquei errado novamente. Salário
aqui o nosso saldo. Aqui o Gemini ele notifica qual foi a alteração que a gente fez. Vamos adicionar mais uma transação aqui, digamos R$500. Tô me batendo com isso aqui. Aluguel. Vou colocar aqui. Moradia, cadastrar. Vamos colocar mais uma alteração aqui. Transação. Mercado. R$1.000. Top, aqui agora a gente já viu aqui o nosso histórico de movimentações, nosso gráfico daquilo que a gente recebeu, aquilo que a gente gastou. Aqui tem também nosso saldo geral consolidado, a receita do mês, as despesas até o momento. Aqui a gente consegue ir adicionando, certo? Aqui a gente consegue também ver a nossa meta de gastos no mês. Eu não tinha falado no início, mas a gente consegue verificar essa funcionalidade também. A gente aperta aqui. Digamos que eu tenho um limite de R$3.000 que eu quero gastar nesse mês, então eu tenho que ficar ali em cima daquele limite, eu não posso ultrapassar. Aí eu adiciono aqui o limite que eu quero. Essa funcionalidade está dando um erro aqui, está ficando a tela toda branca, então a gente vai corrigir isso aqui. São erros que acontecem, certo? Qualquer erro no aplicativo, alguma opção que não esteja aparecendo, você consegue ir lá no Gemini, vamos voltar aqui, e escrever o que a gente quer que ele corrija. Então a gente vai colocar aqui esse prompt para corrigir esse erro. Eu coloquei, quando eu tento colocar um limite na meta de gastos, a tela fica branca e dá erro, corrija. A gente vai colocar aqui para enviar e ele vai trabalhar nessa correção desse erro. A gente vê que já estava no final do vídeo, mas é um erro que aconteceu. Que bom que a gente viu. Se acontecer algum erro, enquanto você estiver criando o seu aplicativo, você consegue colocar aqui e ele vai corrigindo. Tanto na prévia quanto o aplicativo já criado, você consegue corrigir esses erros tranquilamente. Então aqui agora a gente vai testar, vamos só esperar carregar essa função aqui, e a gente vai testar se já está aparecendo a nossa meta de gastos. Pronto, o aplicativo já gerou essa correção. Vamos ver aqui na prévia primeiro. 3.000, vamos aplicar. Aqui a meta de gastos já foi selecionada. E aqui, se vocês perceberem, conforme a gente vai adicionando as nossas despesas, o limite de gastos ele vai subindo, tá vendo? Ele vai notificando pra gente quanto a gente já gastou, que a gente tá dentro da nossa meta de gastos ou não, pra gente ter um controle maior. Se a gente adicionar um gasto que supere, por exemplo, deixa eu ver aqui, pontos, vou colocar que foi, por exemplo, transporte, R$2.000, ele notifica em vermelho que a gente já ultrapassou a nossa meta de gastos e mostra o quanto que a gente já ultrapassou. Aqui ele também mostra quanto a gente utilizou em questão de transporte, alimentação, moradia, para a gente ter uma noção, tudo certinho. Vamos testar agora no aplicativo como se já estivesse usando valendo. E aí agora a gente vai para a parte que realmente interessa, que é como fazer dinheiro com isso. A primeira ideia de renda que você pode fazer é oferecer esse aplicativo para empresas, autônomos ou profissionais liberais. Você pode oferecer esse aplicativo de forma personalizada para cada tipo de empreendedor. As necessidades que ele tem na empresa dele você consegue adaptar, colocando prompts específicos no Gemini. A segunda opção seria você oferecer esse aplicativo em forma de bônus. Por exemplo, em um mini curso você consegue oferecer essa calculadora de gastos financeiros para que engaje mais ali a pessoa que está te assistindo. Você consegue também usar esse aplicativo em uma consultoria financeira para acompanhar seus clientes. Você consegue acompanhar as receitas e despesas dele e ali prestar uma consultoria financeira mais detalhada dos gastos do seu cliente. Uma outra opção também muito interessante para ganhar uma renda extra com esse aplicativo seria oferecer ele em forma de isca. Seria você inicialmente oferecer o conteúdo gratuito, que seria essa calculadora, para depois oferecer um conteúdo pago por trás, por exemplo, um conteúdo mais detalhado. Assim como eu estou fazendo com você que está assistindo esse vídeo. Estou ensinando você a fazer essa calculadora, mas também tem um link na descrição com conteúdo mais detalhado, mais robusto, de como você usar a inteligência artificial para de fato ganhar dinheiro, para ter mais conhecimento. Então esse daqui é uma isca digital. Se você perceber uma coisa, essa calculadora ela parece simples, realmente foi simples da gente criar. Só que muita gente não sabe como fazer isso, não sabe como organizar suas finanças, muita gente não sabe como fazer um aplicativo que organize, não sabe nem que existe essa possibilidade. Mas você tem esse conteúdo, porque tem muita gente que paga por esse tipo de conteúdo e você pode estar se beneficiando por isso. O que a gente fez aqui não foi apenas um aplicativo, mas sim a criação de uma solução para um problema real que existe e muita gente busca. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal.
Se você gostou do vídeo, se esse vídeo te agregou em alguma coisa, deixa o seu like, compartilha, certo? Para aquela pessoa que você sabe que precisa organizar as finanças, ou aquela pessoa que você sabe que precisa fazer uma renda extra usando inteligência artificial na internet. Também deixei aqui na descrição do vídeo alguns materiais gratuitos, aquele prompt que eu falei inicialmente, para a gente conseguir criar nossa calculadora. Não esquece também de conferir na descrição o treinamento Escola da IA, se você quiser aprender novas formas de ganhar dinheiro, uma fonte de renda extra, utilizar a inteligência artificial de forma realmente inteligente para colocar dinheiro no seu bolso. Meu nome é Christian Patrick, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!